Desde que a humanidade começou a questionar a sua própria origem, um nome sempre retorna como um eco vindo do início dos tempos: o Éden. Um jardim perfeito, intocado, onde animais e humanos viviam em harmonia, em um paraíso criado por Deus na Terra. Ali, segundo as antigas escrituras, os primeiros humanos caminhavam ao lado de Deus. Sentiam o vento sem medo, viviam sem culpa e olhavam para um mundo que ainda não tinha sido quebrado. Mas esse paraíso simplesmente desapareceu. E desde então, reis, exploradores, arqueólogos, místicos e cientistas dedicaram suas vidas para tentar encontrá-lo. Vasculharam terras sagradas, desertos sem fim, montanhas congeladas e até o fundo do mar, procurando qualquer vestígio do lugar onde tudo começou. O Éden foi destruído, escondido, submerso após catástrofes que remodelaram o planeta? Ou será que nunca esteve no nosso mundo? Hoje, vamos atravessar milhares de anos de história, mitologia e ciência para tentar reconstruir o local mais misterioso da criação: o Jardim do Éden. Antes de procurarmos o Éden, precisamos entender como ele foi descrito, porque o texto original não fala de um jardim pequeno cercado por flores, mas de algo muito maior, muito mais complexo, quase impossível de imaginar. O Gênesis diz que um rio nascia do Éden, e lá se dividia em 4 grandes rios. E aqui começa o verdadeiro enigma. Segundo o texto, os 4 rios eram Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Desses, apenas 2 existem claramente até hoje: o Tigre e Eufrates, que cortam a antiga Mesopotâmia, a região conhecida como berço da humanidade. Mas os outros 2 simplesmente sumiram, desapareceram sem deixar traços óbvios. E é aí que a história começa a ficar estranha. O Éden, segundo o texto, não era apenas um jardim. Ele era a nascente de 4 grandes rios que alimentavam vastas terras. Ou seja, o Éden estava acima, geograficamente, de toda essa região. Isso significa que era um lugar elevado, provavelmente com montanhas, era fértil além do normal e o centro hidráulico de uma civilização inteira. Mas ainda existe um detalhe que quase ninguém percebe. O Gênesis não descreve o Éden como o jardim do Éden. Ele descreve o Éden como uma região inteira, e o jardim era apenas a parte central desse território. É como se o Éden fosse um continente sagrado, e o jardim o coração desse continente. A Bíblia também diz que havia ouro puro naquela região, resina preciosa e uma pedra chamada ônix. Isso indica que o autor do texto não falava de um local mítico, mas sim geográfico, com recursos reais reconhecidos. Então vem a parte mais simbólica e ao mesmo tempo mais enigmática. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim. Esse detalhe é importante porque sugere que o jardim tinha uma área central, um ponto específico que marcava o epicentro do paraíso. Mas o problema é que nada disso existe mais. Os rios não estão lá como antes, o relevo mudou, civilizações inteiras desapareceram. O que sugere que, se o Éden existiu fisicamente, alguma grande transformação geológica ou cataciclismo apagou qualquer evidência dele. Se a própria Bíblia descreve o Éden usando rios reais, por que ninguém nunca o encontrou? Porque
porque as pistas apontam para lugares que mudaram drasticamente ao longo de milhares de anos. Mesmo assim, arqueólogos, teólogos e geólogos conseguiram montar 4 grandes teorias. E aqui vai cada uma delas por ordem de probabilidade. Primeiro vou falar as menos prováveis, depois as mais prováveis. A teoria número 4 e a menos aceita é que o Éden está submerso no Golfo Pérsico. Arqueólogos oceanográficos encontraram evidências de antigos vales fluviais submersos no Golfo Pérsico. Regiões que antes eram férteis e verdes, mas foram inundadas pelo aumento do nível do mar há milhares de anos. Alguns pesquisadores acreditam que esse vale teria sido Éden, um lugar paradisíaco, afogado pelo derretimento das calotas ao final da última era glacial. Pode parecer improvável, mas o sonar revela estruturas naturais que parecem canais de rios antigos, talvez os rios perdidos, Pison e Gion. A terceira teoria diz que o Éden está na Tanzânia. Essa é uma das teorias mais antigas e talvez a mais humana. Entre tantas buscas por rios perdidos e jardins submersos, existe uma linha de pensamento que vai na direção oposta. O Éden não estaria no Oriente Médio, mas sim na África Oriental, o berço real da humanidade. E o local mais citado pelos antropólogos é uma cratera na Tanzânia. No Vale do Rift estão os sítios arqueológicos onde foram encontrados alguns dos fósseis humanos mais antigos do mundo. Se Adão e Eva representam os primeiros humanos, essa é a região que mais combina com a cronologia evolutiva. A cratera é um ecossistema fechado, fértil e equilibrado. Parece artificial de tão perfeito. Lá existe água abundante, tanto salgada como doce, mesmo sem nenhum oceano por perto. Um clima ameno, vegetação exuberante, diversidade animal absurda e terreno protegido por paredes naturais. É o parêntese perfeito entre o mundo selvagem e um paraíso na Terra. A geografia do local é curiosamente compatível com a simbologia do Éden. O interior da cratera seria o jardim. A região ao redor seria o Éden mais amplo. As fontes de água descem das montanhas e se dividem em vários canais. Não bate literalmente com os 4 rios bíblicos, mas a estrutura simbólica é muito parecida. A teoria 2 diz que o Éden está nas montanhas da Armênia. É uma das teorias mais misteriosas e talvez a mais coerente. Muitos estudiosos afirmam que o Éden ficava ao norte da Mesopotâmia, na região da Armênia, muito próxima ao Monte de Ararat, o mesmo local onde a Bíblia diz que a Arca de Noé repousou após o dilúvio. Isso é importante por um motivo. Se a arca repousou ali depois da inundação, significa que essa região era mais alta. E se o Éden dava origem aos rios, ele também deveria estar em uma região elevada. As nascentes do Tigre e do Eufrates ficam justamente nas montanhas da Armênia. Além disso, estudos geológicos mostram que antigamente aquela região possuía cursos de rios hoje extintos, que poderiam corresponder ao Pison e ao Gion. As nascentes dos rios coincidem com o que a Bíblia descreve. A região é montanhosa e elevada, coerente com a ideia do Éden como fonte dos rios. Porém, o único problema é que o terreno foi remodelado por vulcões, terremotos e glaciações. Então, qualquer traço do Éden teria sido destruído e, por isso, hoje não conseguimos mais vê-lo. A teoria número 1 é a mais conhecida e, claro, a mais óbvia. O Éden na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque.
A presença dos rios Tigre e Eufrates mencionados diretamente no Gênesis faz com que muitos estudiosos apontem para a região antiga da Mesopotâmia como o local mais provável. Seria ali, entre esses dois rios, que as primeiras grandes cidades surgiram: Ur, Eridu e Babilônia. Civilizações que floresceram rápido demais, quase como se tivessem herdado fragmentos de um conhecimento antigo. Os pontos a favor é que os dois rios do Éden ainda existem ali. A região é conhecida como o berço da humanidade. Há vastos registros arqueológicos de civilizações muito antigas. Os pontos contra é que a Mesopotâmia sempre foi uma região quente, seca e cheia de conflitos. Nada que lembre o paraíso. Não existe indícios também do rio Pison e Guion, e a geologia mostra que o terreno mudou muito, mas não o suficiente para esconder um jardim inteiro. É como se o Éden estivesse perto, mas não exatamente ali. Se o Éden existiu, por que não há nenhum traço dele? Nenhum fragmento, nenhuma ruína, nada? A explicação mais simples e mais lógica é o dilúvio. A Bíblia sugere que o mundo antigo foi completamente destruído por essa catástrofe. E se isso for verdade, então o Éden não desapareceu por acaso. Ele foi apagado do mapa. Se o Éden era um lugar real, com rios, montanhas e vegetação, o dilúvio teria causado erosão massiva, deslocamento de solo, soterramento de vales, mudança de cursos fluviais e transformações violentas no relevo. Imagine milhares de quilômetros sendo varridos pela água, arrastados, esculpidos. O que antes era um jardim perfeito poderia ter se tornado um deserto, o fundo de um lago, o topo de uma cadeia montanhosa ou até o fundo do oceano. Segundo Gênesis, após a queda, anjos guardavam a entrada do Éden com espadas flamejantes. Isso sugere que não era apenas destruição, era ocultação. Quando o dilúvio veio, ele não só limpou a terra da corrupção humana, como também encerrou oficialmente o capítulo do Éden. Seria o equivalente a trancar a porta e depois destruir o prédio inteiro. Há teólogos e geólogos que defendem que o mundo antes do dilúvio era completamente diferente. A atmosfera, rios, relevo, clima, tudo teria sido alterado para pior. Ou seja, a geografia do Éden seria literalmente um mapa de um planeta que não existe mais. Isso explicaria por que dois rios ainda existem, o Tigre e o Eufrates, mas parecem fora do lugar, porque os outros dois desapareceram sem rastro e porque o Éden não encaixa em nenhum mapa atual. É como tentar encontrar uma cidade antiga em outro continente. E talvez essa seja a maior lição da história. O mundo antes da queda não pode ser visto, apenas lembrado. E é por isso que a humanidade continua buscando não um jardim, não um lugar, mas a sensação de que um dia, antes de tudo dar errado, a vida já foi perfeita.